Fui apagada. Assim, sem mais nem menos. Como a notícia do noivado do ex, repentina, como uma pancada na cabeça, e já é tarde demais para fingir surpresa. Tudo começou com uma notificação traiçoeira no Slack. Ricardo Albuquerque, ninguém menos que o nosso presidente, um dinossauro de mocassim Ferragamo, para dizer o mínimo, marcou toda a cúpula no canal. Lembrete, apresentação estratégica amanhã. Departamento Executivo de Vendas, Carlos, Martinho, José. E só. Silêncio. Nem uma palavra sobre mim, sobre Claire. Nem uma palavra sobre a mulher que trouxe para a empresa 3 dos últimos 5 contratos multimilionários. A mulher que fechou um acordo de robótica de defesa no último trimestre, sobre o qual, aliás, o Ministério da Defesa estava escrevendo na Isto é Dinheiro devido a um vazamento de informações. Nada. Com os dedos trêmulos, rolo o chat para cima. A mesma coisa. 2 meses de relatórios, atualizações, menções, e de repente meu nome desapareceu, como se tivesse sido apagado com uma borracha, como uma linha desnecessária no Excel. Estou sentada no meu maldito escritório de vidro. São 19h04. 3 copos de café gelado enfileirados na mesa, como lápides para minhas ambições. Olho para o meu reflexo no vidro escuro e me faço uma única pergunta. Quando, diabos, me tornei invisível nesta empresa que, aliás, ajudei a construir? Meu olhar é inevitavelmente atraído por uma foto emoldurada pendurada na parede. Nela, eu e Ricardo Albuquerque, 4 anos atrás, apertando as mãos em comemoração à minha promoção a vice-presidente. Naquela época, ele me chamava de fechadora. E agora, ao que parece, nem se lembra do meu nome, a não ser para diminuir a minha fonte. Ah, eu deveria ter percebido antes. A mudança foi se aproximando gradualmente, como um cheiro nauseante vindo do sistema de ventilação. Primeiro, você se convence de que está tudo bem, que não é nada demais. E então esse fedor preenche tudo ao seu redor, impedindo você de respirar. Primeiro, eles mudaram o layout dos assentos, sem nem avisar. Depois, não havia lugares suficientes no jantar do conselho. Na semana passada, Ricardo Albuquerque olhou através de mim no elevador, como se eu fosse um fantasma em um terno caro. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para este bilhete. Ele apareceu na manhã seguinte. Assunto: alinhamento de vendas, políticas atualizadas de Ricardo Albuquerque para a liderança executiva. Ainda me lembro de cada palavra, gravada na memória como uma farpa. As mulheres, embora valiosas em funções de apoio, historicamente apresentam piores resultados em funções de tomada de decisão em vendas. Para proteger os lucros, a tomada de decisões na área de vendas permanecerá um processo liderado por homens. As palavras me atingiram como agulhas de gelo. A respiração ficou presa, as pálpebras congeladas. Os dedos, que antes deslizavam com confiança pelo trackpad, agora estavam paralisados no ar. Reli a frase freneticamente, esperando um truque, um erro ridículo. Mas não. Não era uma piada de mau gosto, nem um sussurro ouvido nos bastidores. Ricardo Albuquerque colocou isso no papel, com a fria e calculista precisão de um relatório meteorológico. Era um manifesto. Uma declaração de guerra. E ele, ingênuo, nem desconfiava de que, bem debaixo de sua pomposa sala de reuniões, já estava uma bomba relógio, armada por mim pessoalmente. Durante 2 longos meses, como uma sombra, venho cultivando este acordo. Algo muito delicado, muito explosivo para os caminhos trilhados. Uma aquisição secreta da Transportes Estrela, uma empresa de logística que opera com inteligência artificial. Eles estavam sangrando, mas possuíam um pacote de patentes que poderia explodir o mercado. O acaso me apresentou ao seu fundador em um leilão beneficente para gênios da TI. Eu, propositalmente, consegui derramar gin tônica em seus sapatos caríssimos. Como pedido de desculpas, enviei a ele nossa apresentação. Ele a abriu por tédio, mas no 6º slide fui atingida por uma percepção. Esta empresa é um verdadeiro tesouro. Um foguete pronto para decolar. Se este acordo for fechado da maneira certa, ele levará as receitas às alturas. Mas, se você vacilar, a Transportes Estrela escorrerá por entre seus dedos, dissolvendo-se sob o logotipo de outra pessoa antes do final do ano. O problema é que, para Ricardo Albuquerque, esta empresa era como veneno. Muito arriscado, muito desconhecido, muito feminino. A diretora técnica deles, uma coreana ousada na casa dos 30 anos, uma vez chamou os produtos dele de lixo senil em uma reunião. Nem sequer mencionei esse acordo para ele. Por quê?
Ele já considerava meu gênero um fardo, um obstáculo ao sucesso. Então, fiz o que as mulheres sempre fazem neste setor. Eu me retirei para as sombras. Negociações noturnas, extração de dados via VPN, uma empresa de fachada, advogados que criaram um acordo de confidencialidade tão rígido que parecia ter sido gravado com sangue. E aqui está, a reta final. Uma assinatura, e o acordo está no bolso. A tinta está pronta. Mas a vingança está apenas começando. Ao meio-dia, esta notícia, como um vírus, se espalhará silenciosamente pelo escritório. Ninguém disse isso em voz alta, mas eu li em seus olhos. Os jovens analistas evitaram meu olhar, como se eu fosse uma leprosa. Martinho, aquele cara que chamava sua assistente de querida, acenou para mim com simpatia no corredor. E José apenas deu de ombros. Bem, Clara, regras são regras. Eu dei um sorriso torto. Regras são regras. Que tocante. Às 15h17, eu imprimi aquele memorando. Uma única cópia, em papel caro e grosso. Sem margem para erros, nem o menor. Coloquei-o numa pasta vermelha com a etiqueta confidencial, joguei a bolsa no ombro e entrei na sala de reuniões com um ar impassível, como se fosse uma sessão de estratégia normal. 8 homens em ternos impecáveis, 2 consultores bem apessoados e um controle remoto de apresentação que passavam uns aos outros como se fosse carvão em brasa. Ricardo Albuquerque estava no meio de uma palestra sobre conquista enxuta, seja lá o que isso signifique, quando eu entrei e me sentei. Sem pedir permissão, apenas me sentei. Ele me lançou um olhar de puro aborrecimento, como se eu tivesse invadido uma reunião privada de um clube náutico. Clara Figueiredo, ele sibilou entre os dentes. Não sabia que você havia sido convidada. Eu lhes dei o sorriso mais encantador que consegui reunir. Eu nunca fui embora. Martinho forçou um sorriso tenso, com um toque de desespero. José se inclinou para a frente, como se estivesse se preparando para uma cena tensa em um tribunal. Eu esperava que Ricardo Albuquerque explodisse em protestos, mas ele apenas soltou um bufo ruidoso pelo nariz, como um cavalo atormentado por uma mosca irritante. Nada disso me afetou. Com uma expressão impassível, abri meu laptop e iniciei minha apresentação. A tela brilhou, revelando ao mundo o título: Aniquilação do Mercado, Estratégia da Transportes Estrela. Parecia que o ar na sala havia se adensado instantaneamente, um silêncio ensurdecedor pairava no ar. Transportes Estrela? Ricardo Albuquerque engasgou, piscando rapidamente, como se eu tivesse pronunciado o nome do próprio diabo. Mas eles estão à beira da falência, Martinho, não estão? Acabaram de cortar 60% de sua equipe de engenharia. É exatamente por isso que vamos comprá-los por uma pechincha, retruquei, e, sem perder um segundo, lancei sobre eles uma enxurrada de informações. Sem gentilezas, sem preâmbulos. Passei pela apresentação como uma motosserra cortando madeira compensada, expondo impiedosamente as lacunas logísticas, os algoritmos de previsão de frete, as oportunidades de domínio na última milha e, finalmente, o trunfo, uma cláusula discreta na página 17 de seus pedidos de patente, que nos dava direitos exclusivos de licenciamento para rotas de entrega autônomas em 26 estados. Alguém na sala soltou um suspiro involuntário. Ricardo Albuquerque. Ele estava parado, como uma estátua, fulminando o slide com o olhar, os lábios comprimidos em uma linha fina, a imagem de um homem vendo seu império afundar nas profundezas do oceano. Terminei a apresentação com um slide triunfal, 120 milhões de dólares. Lucros quadruplicados em apenas 14 meses. Um silêncio ensurdecedor se seguiu. José foi o primeiro a quebrá-lo. Isso é verdade? Eu apenas balancei a cabeça, sentindo uma onda de satisfação me invadir. O contrato será assinado hoje à noite. E então algo incrível aconteceu. Ricardo Albuquerque quebrou uma caneta. Ao meio. Em sua mão. A tinta jorrou sobre a mesa como sangue em uma cena de crime. Sua voz, baixa e sinistra, cortou o silêncio. Você não tinha o direito. O direito de fazer aquisições. Aquele memorando. Ah, sim, eu li seu memorando. Eu interrompi. Com um sorriso vitorioso, enfiei a mão na bolsa e coloquei a pasta vermelha na mesa. Como um jogador revelando uma mão vencedora. Vocês também vão querer ver isto. Dentro, meu próprio memorando, autenticado por advogados, aprovado pelo Conselho de Administração e datado de 3 semanas antes. Um documento que me concedia autoridade temporária para fazer aquisições de acordo com a cláusula 9b em caso de ameaças receitas devido à inação ou incompetência da administração. Ricardo Albuquerque havia assinado o documento sem sequer olhar,
assinando automaticamente uma pilha de papéis enquanto dava ordens pelo viva voz. Eu tenho uma gravação dessa ligação, cada palavra. Ele empalideceu quando viu o que havia assinado, e eu. Ele hesitou, como se estivesse engasgando. Eu me levantei, fechei meu laptop e lhe dei um sorriso de predadora, uma loba em batom vermelho. Eu não precisava da sua permissão, Ricardo Albuquerque, eu murmurei. Eu só precisava da sua assinatura. E, virando-me, saí da sala, deixando-o em choque. Mas o verdadeiro triunfo me esperava mais tarde. Às 2h03 da manhã, quando coloquei minha assinatura no contrato com a Transportes Estrela, percebi que ele ainda não entendia onde eu pretendia usar aquele documento que ele havia assinado. Naquela noite, não consegui pregar o olho. E não era por nervosismo, de forma alguma. É que essa adrenalina queima lentamente, como um pavio. Não é aquela febre que te faz se revirar na cama. É aquela sensação de estar sentada na cozinha às 3 da manhã, com uma blusa de seda manchada de triunfo e respingos de expresso, e observar a cidade lá embaixo cintilar com luzes, como um servidor moribundo, e pensar, é isso que significa, carregar a última bala. À 1h58 da manhã, eu e a equipe da Transportes Estrela estávamos em pé na penumbra da sala de negociações, impregnada com cheiro de pipoca queimada e desespero. O fundador deles, Eduardo, parecia não piscar há uma eternidade. O suor grudava em sua gola, mas sua mão não tremeu quando ele me estendeu a caneta. Você tem certeza absoluta de que seus capangas não vão amarelar na hora H? Soou sua pergunta, impregnada de dúvida. Sem desviar o olhar da assinatura, tracei cada letra com uma precisão mortal, como se estivesse selando seu destino. Meus homens nem sequer suspeitam que estamos ligados por laços matrimoniais. Cortei, e nossa lua de mel começa agora. Às 2h03, o contrato foi oficialmente fechado. A Transportes Estrela, avaliada em míseros 120 milhões de dólares no papel, mas valendo 5 vezes mais devido a ativos ocultos, agora me pertencia. Não a Ricardo Albuquerque, nem a Carlos, nem aqueles velhos presunçosos fumando seus charutos fedorentos e fechando negócios que não valiam nem um Toyota usado. Enfiei a versão final do acordo naquela mesma pasta vermelha onde sua nota sexista havia empoeirado e entrei no meu carro. Fui invadida por uma sensação de vingança inebriante que nenhuma escola de negócios do mundo ensina. O banco de couro rangeu lamentavelmente sob meu peso, como se pressentisse a retribuição que estava por vir. Às 2h27 da manhã, entrei no estacionamento da sede. A segurança, acostumada às minhas vigílias noturnas, acenou preguiçosamente. Eles não tinham ideia do verdadeiro motivo da minha obsessão. Até aquele momento. No andar dos executivos, reinava uma escuridão sinistra, apenas as luzes do sensor piscavam fracamente com uma luz azul fantasmagórica, prenunciando a tempestade. Eu rastejei pelo corredor, tateando no silêncio opressivo. À esquerda, o escritório de Martinho, como se estivesse congelado no tempo, um carrinho de uísque coberto de poeira e pilhas de revistas de negócios não lidas. Mais adiante, o pomposo covil de José, cada parede gritando sobre suas vitórias em torneios de golfe. E, finalmente, a tumba de canto de Ricardo Albuquerque, ou melhor, a suíte. A porta se abriu com um clique surdo, lembrando o som de um cofre de banco se abrindo. Por dentro, tudo era nauseantemente perfeito. A mesa era um exemplo de precisão geométrica, uma caneta Montblanc paralela à borda, uma pilha de papel formando um quadrado impecável e uma única foto, seu veleiro na costa de Ilhabela, como um desafio, uma prova de sua masculinidade. Mas meu olhar foi atraído por outra coisa. No interior do armário de vidro, como uma relíquia, havia uma nota. Nenhuma mulher em posições de tomada de decisão na área de vendas, dizia, digitada em Comic Sans em letras maiúsculas e centralizada. Era como um altar, um santuário de um mundo ultrapassado. Fui como que eletrocutada por essa demonstração de sexismo flagrante. Sem hesitar, tirei o contrato com a Transportes Estrela da minha bolsa. Arrancando um pedaço de fita dupla face, colei-o diretamente sobre aquela nota nojenta. E não, eu não o centralizei. Deixe o nome da empresa espiar orgulhosamente por trás do documento assinado. Aquisição da Transportes Estrela. Assinado às 2h03 da manhã. Um sorriso triunfante surgiu em meu rosto. Então, sucumbindo a um impulso mesquinho e poético, escrevi em tinta vermelha sob o nome dele, fechado por Clara Figueiredo, vice-presidente de estratégia de vendas. PS Sua fonte nas notas é uma droga. Fiquei parada, saboreando o silêncio, absorvendo este ataque. Cirurgicamente preciso, limpo, pessoal. E só quando me virei para sair,
percebi algo que não tinha visto antes. A luz azul quase imperceptível da webcam. Gravando. O novo sistema de registro automático de Ricardo Albuquerque, criado após um vazamento de informações de um estagiário, estava funcionando a todo vapor. Dei um sorriso para a lente. Bom dia, Ricardo Albuquerque, sussurrei. Espero que seu expresso tenha um gosto amargo de arrependimento. Mas o que eu não sabia, o que nenhum de nós suspeitava, era que o contrato não era a única coisa que entrou em vigor às 2h03 da manhã. Aquela luz azul não estava conectada apenas ao serviço de segurança. A transmissão estava sendo feita em toda a rede executiva, incluindo o conselho. Minha nota estava prestes a se tornar uma bomba viral. Acordei com 43 chamadas perdidas, 2 convocações para o conselho e uma caixa de correio que se transformou em um campo de batalha. Os assuntos dos e-mails variavam de urgente. Por favor, ligue de volta, isso é real. E o menos delicado Jesus Cristo, Claire. O vídeo comprometedor de Ricardo Albuquerque se espalhou por toda a empresa, atingindo não apenas seu escritório, mas todos que tinham acesso ao servidor interno. A causa disso foi a infeliz função de gravação automática. Acontece que a câmera no escritório de Albuquerque, projetada para demonstrar transparência e liderança antes de seu relatório trimestral, estava fazendo backups diretamente em nosso arquivo da internet. E então, o momento em que colei o contrato de compra da Transportes Estrela sobre sua nota idiota sobre proibir mulheres de fechar negócios, o sistema marcou como exemplo de liderança X. Às 7h12 da manhã, metade da empresa já estava apreciando o espetáculo. Às 7h46, alguém adicionou legendas cuidadosamente. Às 8h02, o advogado júnior, com um brilho nos olhos, transformou minha piscadela de vitória em um meme de escritório com a legenda: quando seu chefe diz que mulheres não conseguem fechar negócios, mas você acaba de comprar uma empresa antes do nascer do sol. Eu não planejei esse vazamento, mas, meu Deus, como eu não fiquei brava por causa disso. Às 8h30, eu já estava sentada na sala de reuniões com vidro fosco, cercada por uma dúzia de rostos carrancudos em ternos caros. Eles me encaravam, sem conseguir decidir se me aplaudiam ou me queimavam na fogueira. Em seus olhos, lia-se confusão e uma vaga admiração. Eu, por outro lado, me sentia absolutamente calma, antecipando como transformaria essa situação a meu favor. Ricardo Albuquerque, como uma estátua de raiva, estava parado na cabeceira da mesa. Os dedos, em forma de tenda, ficaram brancos de tensão, a mandíbula contraída convulsivamente. Nenhum som, nenhum olhar, apenas uma raiva borbulhante, prestes a explodir. Na cabeceira da mesa estava Marisa Sampaio, uma mulher que Ricardo uma vez desprezou como uma RH avançada. Então, disse ela em um tom frio e distante, como se estivesse constatando um fato médico: o acordo para adquirir a Transportes Estrela está concluído. Ela jogou uma pilha de documentos sobre a mesa como uma sentença. Assinado, autenticado, rentabilidade de investimento projetada de no mínimo 400%. José, sentado a alguns lugares dela, involuntariamente assobiou de espanto. Ricardo Albuquerque, como um animal ferido, rosnou, sua voz cheia de veneno. Ela enganou a alta administração. Agiu sozinha, negociou em violação de... Eu levantei um dedo. Não grosseiramente, mas o suficiente para interromper sua torrente de raiva. Cláusula 9b, lembrei. Autonomia temporária em questões de aquisição na ausência de supervisão executiva ou inação. Assinado pelo próprio senhor, aprovado pelos advogados há 3 semanas. Lembra daquela pilha de documentos que o senhor rubricou enquanto reclamava dos bots do LinkedIn que roubaram sua foto? Marisa Sampaio apenas ergueu ligeiramente uma sobrancelha, demonstrando controle impecável sobre a situação. Os documentos estão prontos? Eu balancei a cabeça em silêncio, colocando uma pasta organizada sobre a mesa. Tudo grampeado, os pontos-chave destacados com marcador, hora registrada. A apresentação é impecável. E os vídeos? Soou a voz estridente de Diego, um dos membros mais conservadores do conselho. Acho que ele é do tipo que pensa que atualizar algo é apenas adicionar nozes ao bolo. Isso não é da minha alçada, cortei, tentando conter a irritação. Mas também não vou me desculpar. No silêncio que se seguiu, era possível ouvir Ricardo Albuquerque ranger os dentes. Você humilhou publicamente o presidente, Diego quase sibilou, seu rosto avermelhado. Eu revelei um esquema criminoso. Se alguém foi humilhado, foi apenas pela própria consciência. Ricardo Albuquerque bateu com o punho na mesa. Ela violou a subordinação, minou a estrutura de gestão.
Subordinação, repeti, sem desviar o olhar de seu rosto raivoso. Fui excluída das reuniões estratégicas. Tive meu acesso aos briefings para executivos negado. O senhor emitiu uma diretriz proibindo mulheres de tomar decisões. O senhor me apagou. Não fui eu quem minou a hierarquia. Apenas provei que ela estava podre até a medula. Marisa Sampaio recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Em seu rosto, lia-se interesse. Clara Figueiredo, disse ela, como se estivesse provando o nome, você tem alguma ideia do inferno que causou aqui? Eu encontrei seu olhar, sem tremer um único músculo. Sim, tenho. E sabe, já fazia tempo que alguém deveria ter acendido o fósforo. Em resposta, ela me presenteou com um sorriso fugaz, quase predatório. Apenas por um momento, mas eu consegui vê-lo. Ricardo Albuquerque, no entanto, não ia desistir. De jeito nenhum. Ele tinha um último trunfo na manga. Eu o vi tirar de sua pasta um envelope grosso de manilha com uma inscrição impressa em letras grandes: Avaliação Confidencial de Recursos Humanos. Clara Figueiredo. Naquele momento, percebi, ele não veio aqui para sabotar o acordo. Ele veio para me destruir. Ele colocou o envelope sobre a mesa com um baque surdo, como se fosse um saco para cadáveres. Grosso, pesado, amarelado pelo tempo, ele literalmente exalava maldade. Eu não o toquei. Apenas observei enquanto ele jazia ali, emitindo uma ameaça, enquanto Ricardo Albuquerque recostava-se na cadeira com a aparência de alguém que finalmente encurralou a tempestade que tão imprudentemente subestimou. Que a ata registre, disse-lhe lentamente, com um sorriso triunfante. Esta funcionária tem um histórico documentado de exceder sua autoridade, ignorar o protocolo e se envolver em conduta inadequada no local de trabalho. Vários membros do conselho hesitaram, revelando com seus olhares: já vimos isso antes, mas é mais seguro ficar em silêncio. Diego pigarreou. Marisa Sampaio semicerrou os olhos, como se estivesse ajustando o foco da ótica. Conduta inadequada? Ela perguntou, com um tom de descrença gélida em sua voz. O senhor a está acusando de má conduta? Estou apenas expondo os fatos, Ricardo Albuquerque cortou, batendo na pasta como quem marca um compasso fúnebre. Reuniões tardias com fornecedores, mensagens não oficiais, transferência de dados não protegida. Clara Figueiredo construiu seu império com atalhos e acordos obscuros. Ele sorriu, não com maldade, mas com uma autossatisfação de quem entrega a corda ao carrasco, certo de que não será enforcado. E, claro, intrigas internas, acrescentou, com um tom sugestivo, suas visitas ao meu escritório às 2 da manhã. Isso já é uma afronta direta. Eu mal consegui conter o riso. Quase escapou, mas meu rosto permaneceu impassível. Aço! Marisa Sampaio se virou para mim, o olhar cortante. Clara Figueiredo. Nem pisquei. Com licença? Perguntei, apontando para o envelope à minha frente. Ricardo Albuquerque me concedeu um aceno, como monarca concedendo uma graça. Abri a pasta lentamente, com uma lentidão calculada. Dentro, um amontoado de evidências comprometedoras cuidadosamente compiladas, títulos de e-mails cortados de forma descuidada, depoimentos obscuros de fontes anônimas, e a cereja do bolo, uma foto minha de moletom saindo do elevador do escritório da Transportes Estrela no meio da noite. Em outras palavras, a prova irrefutável de que eu estava, de fato, fazendo meu trabalho. Não há irregularidades aqui, declarei, articulando cada palavra. Apenas incompetência flagrante. Segui escrupulosamente cada linha de nossa política. Reuniões informais? Aprovadas pelas autorizações temporárias de aquisição. Visitas fora do horário de expediente? Assinadas pelos advogados. Denúncias anônimas? Levantei as páginas com desdém, como se fossem um monte de lixo fabricado pelos mesmos homens que não fecharam um único acordo desde o início da Covid. Ricardo Albuquerque se inclinou para a frente, sua frieza forçada começando a rachar. Você agiu como uma vigarista, Clara Figueiredo. Você ultrapassou todos os limites, tornou isso pessoal. E foi então que fiz algo que não me permitia há uma década nesses salões de reunião afetados. Eu gargalhei. Você ultrapassou a linha quando declarou guerra à metade de nossos funcionários com sua circular ridícula. No dia em que você se gabou para a imprensa de que nos tornamos mais enxutos, mais espertos e mais focados, eliminando sistematicamente todas as mulheres em cargos de liderança. Eu não me tornei uma criminosa, Ricardo. Eu me tornei eficiente. Desculpe se isso prejudica sua imagem. Marisa Sampaio levantou a mão, seu gesto silenciando a sala.
Havia aço em sua voz. Vamos deixar claro, ela articulou, olhando diretamente para Clara Figueiredo. Seu acordo será minuciosamente examinado. Mas, com base nos dados preliminares, não é apenas totalmente legal, mas também provavelmente se tornará a iniciativa mais lucrativa dos últimos 2 anos. Então, ela se virou para Ricardo Albuquerque. Seu olhar era frio como gelo. Quanto à sua circular, ela será encaminhada ao Departamento de Recursos Humanos, ao Departamento de Compliance e ao Departamento de Ética. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. Ele parecia atordoado. Deixe-me lembrá-lo, continuou Marisa Sampaio, sua voz firme e implacável, que instruções discriminatórias violam tanto os estatutos de nossa empresa quanto as leis do Estado. Ricardo Albuquerque tentou protestar, mas apenas um murmúrio incompreensível escapou de sua garganta. Era cultura interna, sugestão, não política, ele balbuciou, respirando com dificuldade. Mas o estrago já estava feito. Todos tinham visto a nota, o vídeo e a tinta traiçoeira no acordo. A sala parecia ter se voltado contra ele. Naquele momento, o telefone na minha mão vibrou. Uma mensagem. Eduardo da Transportes Estrela acaba de enviar a surpresa prometida. Procure no e-mail. Use com sabedoria. Abri o anexo, hesitei por um segundo e um sorriso surgiu em meus lábios. Ricardo Albuquerque, em sua tentativa cega de me crucificar sobre os escombros do passado e de sua própria paranoia, não suspeitava que uma nova rachadura já se abria em seu frágil império. Uma rachadura na qual eu pretendia cravar uma alavanca. O arquivo se chamava Projeto Granada. Apenas para uso interno. Requinte sublime, Eduardo. Abriu sob a mesa, tentando manter uma expressão impassível, minhas mãos apertando firmemente meus joelhos enquanto meu coração batia como um tambor na iminência de uma tempestade. O que apareceu diante de meus olhos não foi uma planilha tediosa ou mais uma artimanha para prever receitas. Era uma gravação. Um print de 2 meses atrás. No vídeo, Ricardo Albuquerque, durante uma videoconferência, com um copo de uísque em uma mão, o olhar turvo e a boca aberta em um sorriso presunçoso. Congelei ao reconhecê-lo instantaneamente. Augusto F., diretor de operações da Sistemas Arcanjo, nosso maior concorrente na disputa pela Transportes Estrela. Mas o que ouvi de Ricardo Albuquerque foi pior do que qualquer palavrão. Foi uma verdadeira bomba. Que Clara Figueiredo se iluda, Ricardo Albuquerque sibilou entre os dentes. Se ela ousar colocar as mãos na Transportes Estrela, eu enterrarei esse acordo no comitê. Vamos arrastar o processo por algumas semanas, deixá-lo sangrar. E depois você aparece, oferecendo 30% a menos. Todo mundo ganha. O importante é que essa metida não desconfie de nada, até que seja tarde demais. Ele ergueu a taça em direção à câmera, mostrando um sorriso presunçoso. Nenhuma mulher nesta empresa fechará nenhum negócio sem a minha aprovação. No final da gravação, Augusto F. disse, combinado. Lembrete no calendário definido. Estratégia de sabotagem em ação. Eu não conseguia desviar os olhos da tela. Meu coração batia forte, a visão estava turva. Levantei o olhar e vi Ricardo Albuquerque, que continuava a discursar para o Conselho de Administração sobre ética corporativa e a integridade da marca. Ele nem imaginava que estava pregando os próprios pregos no caixão. Toquei 2 vezes na tela para pausar a gravação. Sem mais nem menos, projetou o vídeo. Em um instante, o silêncio da sala de reuniões foi quebrado pela voz detestável de Ricardo Albuquerque. Fiquei paralisada, observando o movimento dos olhares. Tela, Ricardo Albuquerque, eu. A tensão na sala atingiu o ápice. A máscara de Marisa Sampaio permanecia impenetrável, mas os nós dos dedos brancos, agarrados aos joelhos, denunciavam sua fúria. Diego se transformou em um fantasma. Quando a gravação terminou, Ricardo Albuquerque parecia que tinha engolido uma bateria fervendo. Eu posso explicar, ele sussurrou, tentando respirar. Não, respondeu Marisa Sampaio, levantando-se. Você pode renunciar. Mas isso foi gravado ilegalmente. Fornecido pela empresa que você estava tentando destruir. Ela o interrompeu. Clara Figueiredo não tem nada a ver com isso. Sua suposta vítima forneceu a gravação. Levantei-me lentamente, sentindo cada olhar fixo em mim. Para a ata, eu disse, olhando para a sala. O presidente desta empresa conspirou para sabotar um negócio legítimo, colaborou secretamente com um concorrente e admitiu abertamente discriminação de gênero. Tudo isso está registrado.
Virei-me para Ricardo Albuquerque, e minha voz era como aço. Você não apenas me apagou da sua vida. Você tentou me enterrar viva. Espero que tenha trazido uma pá, Ricardo Albuquerque, porque você terá que cavar muito. Ele se levantou, cambaleante, como um espantalho velho, e começou a juntar seus papéis com as mãos trêmulas. Nenhuma palavra, nenhum traço de remorso. Apenas a imagem lamentável de um homem que de repente percebeu que seu poder era apenas um frágil castelo de areia, e eu era a maré que inevitavelmente o destruiria. Marisa Sampaio acenou para 2 representantes do departamento de RH, parados na porta como estátuas de pedra. Acompanhem o Sr. Meyerson para fora do prédio. Eles avançaram, impassíveis como guardiões de um túmulo. Ricardo Albuquerque lançou um último olhar para mim, cheio de súplica não expressa. Apenas levantei uma sobrancelha, e minha voz soou com uma ordem gélida. Sorria para os seguranças pela última vez. Ele não sorriu. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala de reuniões pareceu respirar aliviada. José murmurou um silencioso: Jesus! Diego tirou os óculos e esfregou os olhos, como se estivesse reavaliando cada decisão que tomou na última década em um instante. Mas eu não ia parar por aí. Virando-me para Marisa Sampaio, eu disse claramente: exijo uma auditoria completa de todas as notas de serviço, bem como o congelamento de todas as nomeações e contratações no Conselho de Administração nos últimos 18 meses. Marisa Sampaio assentiu contidamente. Concedido, disse ela, e eu imediatamente acrescentei, olhando diretamente em seus olhos: eu quero o escritório dele. Agora. José não conseguiu conter uma risada, e um leve sorriso brilhou no rosto de Diego. Será feito, respondeu Marisa Sampaio. A ordem entra em vigor imediatamente. Saí da sala sem dizer uma palavra. O som dos meus saltos, nítido e agudo, como um rufar de tambores, ecoava pelo corredor, anunciando minha vitória. Mas, ao retornar ao meu novo escritório, que antes pertencia a Ricardo Albuquerque, encontrei outra surpresa inesperada. Havia um envelope sem remetente sobre a mesa. Dentro, uma fotografia em preto e branco, tirada há cerca de 15 anos. Eu, Ricardo Albuquerque e outra pessoa, que eu não via há mais de 10 anos, apertando as mãos em frente a um pódio com a inscrição: Bem-vinda, nossa estagiária mais jovem, Claire Soston. No verso da fotografia, escrito descuidadamente com marcador, estava: eu te disse que você nos superaria. M. Era meu antigo mentor, o antecessor de Ricardo Albuquerque, e essa era sua última lição, seu último conselho: deixe o reino em boas mãos. Ao meio-dia, a placa na porta já havia sido substituída. Agora ostentava: Clara Figueiredo, vice-presidente sênior de operações estratégicas. Mas todos sabiam que esse era apenas o título oficial. Extraoficialmente, eu me tornei a rainha. Eu era a mulher que derrubou o presidente no meio da noite, armada apenas com um contrato, uma pasta vermelha e um sorriso vitorioso, cujo eco ressoou como um trovão por toda a hierarquia da empresa. A equipe de RH enviou um e-mail frio e sem alma sobre a mudança de poder, mas os funcionários, como um bando de pássaros selvagens, imediatamente o reescreveram, adicionando memes, emojis e gifs onde Bayomi arromba a porta com um chute. Não me deixei levar pelo momento de triunfo. O trabalho me aguardava. Enquanto Ricardo Albuquerque, com certeza, estaria lambendo suas feridas em algum clube de golfe em Campinas, eu, cerrando os dentes, me preparava para refazer toda a equipe de vendas do zero. A primeira coisa a fazer era cancelar todas aquelas regras idiotas que cheiravam a fumaça de charuto e preconceitos sexistas. E, em segundo lugar, promover todas aquelas mulheres talentosas que Ricardo Albuquerque colocou em sua lista negra. Ofereci a Rose, do Departamento de Equipamentos Médicos, para liderar a vertical de biofarmácia, sabendo como seus olhos brilhariam com essa oportunidade. Dei a Maia, do Departamento de Embalagens, total liberdade de ação sobre a logística de inteligência artificial Crossber, vendo nela um gênio. E Jack, a quem Ricardo Albuquerque uma vez chamou desdenhosamente de emocional demais para fechar grandes negócios, eu tornei minha mão direita. Porque as emoções não são fraqueza, mas combustível, um motor poderoso capaz de mover montanhas. Os homens em seus ternos cinzentos nunca conseguiram entender isso, presos em suas crenças ultrapassadas. Enquanto isso, a Transportes Estrela rugia como um animal solto. A notícia da aquisição vazou para a imprensa mais rápido do que conseguimos encobrir nossos rastros. As manchetes caíram como uma avalanche. Mulher fecha acordo de 120 milhões sob a capa da noite. Vice-presidente da Aston deixa o presidente no chinelo em jogo corporativo. Novo rosto pronto para sacudir o departamento de vendas? Ignorei todos os pedidos de entrevista. Por enquanto.
Que façam suposições. Que quebrem a cabeça, imaginando quem eu sou, uma revista, uma estrategista implacável ou apenas uma coincidência feliz. Eu era tudo isso ao mesmo tempo. Mas, através do barulho triunfante da vitória, brilhava um brilho sinistro. Uma sombra espreitando nos cantos da consciência. Uma pergunta não dita, perfurando o cérebro. Por que exatamente a Transportes Estrela? Eu entendia perfeitamente meus próprios motivos, patentes, potencial, lucro inegável. Mas nunca me perguntei por que eles concordaram tão facilmente. Porque o fundador da empresa me enviou um arquivo misterioso com o codinome Projeto Romã antes mesmo de assinarmos o contrato. E então, enterrada em uma pilha de relatórios internos, afogada em um mar de logística e previsões, me deparei com isso. Uma linha solitária, como um farol na noite. Correspondência arquivada do Conselho de Administração, nota interna do Departamento de Compliance, fevereiro de 2021. Invadi o arquivo, digitei meu nome na barra de pesquisa com os dedos trêmulos. Vazio. Nenhuma menção sequer. Então digitei Ricardo Albuquerque. E aí estão eles, 3 resultados sinistros. O primeiro é uma resposta formal, sem interesse. O segundo é uma ata seca de uma reunião do Conselho de Administração. Mas o terceiro. Abro uma corrente de e-mails encaminhados de 2 anos atrás, enviados por Ricardo Albuquerque ao próprio Eduardo, fundador da Transportes Estrela. O assunto é um balde de água fria, entendimento mútuo, alinhamento de valores a longo prazo. Em seguida, palavras que congelam o sangue nas veias. Vamos combinar que, se ela chegar perto demais, vamos ganhar tempo. Vamos fazê-la pensar que está vencendo. E então voltaremos a esse assunto. Não se trata de Clara Figueiredo. Trata-se de manter as pessoas certas no poder. Um arquivo está anexado ao e-mail. Abro e vejo minha vida, organizada em compartimentos. Meu nome, minha biografia, um dossiê sobre minha carreira, até mesmo meu histórico salarial. Grudei meus olhos na tela, meus punhos ficaram brancos de tensão. Meu pulso batia freneticamente nas têmporas, abafando todos os outros sons. O acordo com a Transportes Estrela não foi apenas sabotagem. Foi uma armadilha cuidadosamente planejada e de longo prazo. Eduardo virou tudo de cabeça para baixo no último momento. Mas por quê? Antes que o pânico me dominasse, o telefone tocou. Minha assistente,